Com a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Undim. Bom dia, xará. Bom dia, xaraco. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Graças a Deus. Bom dia a vocês, bom dia a todos vocês aí que estão nos acompanhando. É isso aí, meu xará. Então vamos para a palavra desta manhã, que está registrada aonde, meu amigo? A palavra hoje no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículos de 6 a 11. De 6 a 11. Vamos ler? Na minha Bíblia fala o seguinte: E aconteceu também em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observaram-no, se ele o curaria no dia de Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé, no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito, no dia de Shabat, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada sã, como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. Uau! Que palavra, hein, xará? Texto de Jesus, texto bíblico, né, que fala sobre mais um milagre poderoso de Jesus. Jesus e os seus milagres, Jesus e as suas formas de curar, né, de transformar vidas. Jesus é poderoso para mudar situações, ele é poderoso para mudar histórias. Eu sei que o que Jesus estava passando aqui era um sábado, e como todos sabem, sábado era o dia do descanso para os judeus, é o dia que guardavam o sábado, e eles carregavam isso de uma forma tão implícita no coração, que eles detinham Jesus, ou tentavam pegar Jesus justamente nos sábados, porque sabia que Jesus não tem dia para Jesus operar. E aqui já vai uma palavra para você. Se chegou o dia do seu milagre, irmão, não tem dia. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser de noite, pode ser de dia, de madrugada, né, xará? Para Jesus não tem dia, não tem hora para ele operar o milagre na sua vida. Não tem dia nem hora para Deus operar um milagre na sua casa. Então, receba isso em nome de Jesus. Se chegou o dia da sua vitória, não importa o dia da semana, Jesus vai operar. Só que os fariseus, os escribas, tentavam pegar Jesus em alguma falha, porque não achavam falha. Então, tipo assim, eles tinham que ter alguma prova concreta que Jesus tinha cometido algum erro. Então, eles se apegavam muito no sábado. Só que Jesus vem e quebra, xará. Jesus quebra aquela doutrina, Jesus quebra aquele protocolo, vamos dizer assim. Jesus quebra o protocolo porque Jesus vem e fala assim, é lícito fazer bem qualquer dia da semana, fazer bem ou fazer mal? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? É óbvio que é. Não tem dia para você praticar o bem. Como também, o ladrão não escolhe o dia para ele entrar na sua casa. Ele entra no sábado, entra no domingo, entra na segunda. Não tem dia. Então, para fazer o mal, para fazer o bem, não há dia correto. Correto? Não há dia correto. Só que Jesus vem e fala para aquele homem. Agora, a pergunta é, aquele homem que estava sofrendo, será que ele falaria para Jesus: não, Jesus, não me cura hoje não, porque hoje é sábado, me cura amanhã? Ou então deixa para segunda-feira, né, para me curar, porque hoje é sábado, não dá para curar. Será que ele se importaria com tanto sofrimento que ele estava vivendo, porque a mão dele era atrofiada? Com tanto sofrimento que ele vivia, xará, será que ele se importaria de Jesus o curar no sábado? Justamente. Entendeu? Então, tipo assim, quem está sofrendo é que sabe
a dor que está passando. Quem sofre é quem sabe a dor da sua espera. Quanto tempo aquele homem já não estava com a mão ressequida? Quanto tempo que aquele homem já não estava com a mão mirrada? Quanto tempo que aquele homem já não estava sofrendo? E a pergunta é, quanto tempo tem que você está sofrendo? Quanto tempo tem que você está passando por dificuldade? Quanto tempo tem que você está passando por situações adversas, complicadas? E chega o dia do seu milagre e pessoas vão criticar, né, o milagre que você recebe, mas não sabe a dor que você está passando. Justamente. Xará, uma das coisas que mais me chama a atenção, né, nesse texto é o seguinte: e aconteceu também em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. O que eu aprendo? E aqui fala, né, e terminando o versículo, né, que é o primeiro versículo, que é o 6, fala, e ali havia um homem que tinha a mão direita atrofiada. Xará, a igreja é lugar de pessoas, Jesus fala que ele veio para os enfermos, né? Justo. Ou seja, então na igreja é lugar de pessoas enfermas, né? Na igreja é lugar de Jesus curar pessoas, Jesus falar com as pessoas, Jesus tratar as pessoas, porque na Bíblia fala, aquele que tão são não precisa de mim. Eu vim, né, para os enfermos, os que estão são não precisam de mim. Ou seja, eu sou o médico dos médicos, se você estiver bem, você não precisa de médico. Né? Tá bom, o que eu aprendo isso aqui? Quando fala assim, ó, que Jesus entrou na sinagoga, creio eu que esse texto aqui é para nós que somos cristãos. Muitas vezes nós estamos na igreja e às vezes nós questionamos o agir do Senhor numa igreja. Uau. Muitas vezes nós questionamos e queremos moldar a Deus como que Ele age. Por causa de quê? Às vezes de doutrinas. Às vezes preso em coisas do passado. Fala, não, porque Jesus ele tem uma forma, gente, de falar diferente com cada pessoa. Jesus não tem um filho dele que é igual um ao outro. Se nós não somos iguais, Xará, então nós temos maneiras diferentes dele falar conosco. Ou seja, e eu não posso modelar a minha maneira de Jesus falar comigo com a maneira do meu irmão que vai estar do meu lado. Né? Então esse texto aqui, creio eu, que ele é para o quê? Para a igreja do Senhor mesmo. Para quebrar tabu. Para quebrar essa questão de religiosidade. Fala, não, Jesus não manifesta desse jeito, não. Não, Jesus não está ali no irmão que está falando em línguas, não. Muitas vezes o povo tem preconceito com isso aí. Então a primeira coisa que eu vejo nesse versículo aqui é para quebrar essa questão de tabu. Deus foi o criador de todas as coisas. Deus criou o mundo, Ele criou a geografia. Ou seja, se Ele criou a geografia, é dele. Só que Ele não cabe nessa geografia. Nós cabemos nessa geografia. Nós cabemos na dimensão do mundo. Só que Deus, Ele não está na dimensão do mundo. Uau. Ele criou a dimensão do mundo para nós, não para Ele. Ele criou medidas para nós, não medidas para Ele. E Ele, na sua atual onisciência, onipotência, Ele pode se manifestar de várias formas. Na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o cumprimento de Jesus, nós vemos o quê? A manifestação do Senhor de várias maneiras diferentes. Uai, Moisés tirou água da rocha. Quem hoje tira água da rocha? Aos olhos humanos, é impossível. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, Ele faz o quê? O impossível, o provável. Porque se Ele fizer o provável, não adiantaria de nada. Verdade. Então Ele faz o impossível, o provável. Se a gente pegar a trajetória de Jesus, os 12 discípulos, Sará, todos eles eram diferentes um do outro. Personalidades diferentes. Personalidades diferentes, diferente. todos eles pecadores. Sim. Todos eles no começo, ou seja, andava com Jesus, viu os milagres, e mesmo assim, um traiu, o outro negou, outro fugiu, outro tinha que ver para crer. Né? Tomé, não, Jesus ressuscitou, não, mas eu quero ver, se eu não tocar ele nele, eu não acredito. Então a gente vê o seguinte, que para Deus, Ele não tem uma metodologia, aos nossos olhos, lógica para Ele agir. Então o que eu entendo primordial desse texto, está falando o quê? Para a igreja do Senhor. Está falando para nós. Não mensure Deus na sua caixinha.
Não mensure Deus no seu conhecimento. Não mensure Deus nas suas atitudes. Porque Deus ele é muito maior daquilo. E aqui os escribas e fariseus queriam o quê? Queria mensurar o poder de Jesus. A forma que ele opera. Queria mensurar a forma. E queria usar do quê? De uma acusação. Falar, peraí, se ele curar no sábado, nós podemos acusar ele e matar ele. E ele é um falso profeta. Ou seja, estava acusando a benevolência de Deus, a bondade de Deus, o amor dele para curar, a compaixão dele para curar uma pessoa que tinha uma mão atrofiada. Ou seja, ele estava fazendo uma acusação e ao mesmo tempo mal por mão. Ou seja, se ele não quisesse, se eles não queriam que Jesus curasse esse cara, ele estava praticando o quê? Ele não estava praticando o amor ao próximo. Ah não, mas Jesus não pode curar hoje não porque é sábado. Não, então vamos deixar o irmão com a mão atrofiada? Não, Jesus não pode curar hoje não porque é domingo. Ah, então peraí, vamos deixar o irmão passando necessidade? Não, Jesus não pode curar hoje não porque é sabate e é lei. Não, mas peraí, e o amor ao próximo? E a empatia? E a sensibilidade com o problema do irmão? Então esse texto aqui é para a igreja. Esse texto aqui é para nós. Esse texto é para nos dizer o seguinte, não mensure Deus. Você tocou num assunto espetacular, Xará, porque nós queremos ditar a forma que Deus quer falar, que Deus quer usar, que Deus quer fazer, né? Repare para você ver, nossa, você tocou agora, você me lembrou algo fantástico. Olha que fantástico isso aqui, você está falando da forma que Deus, a gente quer ditar a forma que Deus age, mas muitas vezes Deus não vai agir da forma que a gente quer. Você sabe por quê? Naamã, lembra Naamã, o leproso? Uhum. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão, porque ele quis ensinar Deus a trabalhar. Ei, pega isso aqui, ó. Você do Instagram, do YouTube, pega isso aqui, ó. Não queira ensinar Deus a agir, a forma que Deus vai trabalhar. Não queira ensinar a Deus a fazer conforme você acha que tem que ser feito. Porque Deus não trabalha da forma que você acha. Deus trabalha da forma que Ele quer, quando quer, da maneira que Ele quer. E às vezes a gente pensa que o milagre vai vir por esse lado, mas Deus está provendo aqui, ó, do outro lado. E só fazendo um adendo, o milagre de Naamã, ele veio praticamente do impossível. Ou seja, de uma escrava, de uma menininha, que ela falou assim, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta. Agora, então era do improvável que veio o milagre. Do improvável. Todo mundo, ele era general, patente alta. O que acontece? A sua serva falou bem demais. A sua serva falou para ele, ó, tem um profeta. Vai lá e conversa com ele, quem sabe ele não pode te curar. Aí Naamã fala assim, mas como é que eu vou lá? Aí o moço de Naamã falou assim, mas você já não fez de tudo para ser curado? É a sua vida que está em jogo. É o seu milagre que está em jogo. Você já foi em média, já fez de tudo. Você não pode ser curado. Vai lá, dá uma chance para o profeta. Aí ele vai. Só que quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não recebe Naamã. Não é do jeito que ele imaginou. Aí olha só que fantástico isso aqui. O profeta Eliseu manda Geazi, que era o seu servo, falar com Naamã assim, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, que você será curado. Aí Naamã vai, olha a tristeza de Naamã. Naamã, Xará, o camarada estava leproso, gente. Ele poderia muito bem falar assim, ó, não, eu vou cumprir a ordem, mergulhar 7 vezes no Jordão, ó, maravilhoso. Eu vou ser curado? Uau, vou lá. Só que olha a frustração de Naamã. Naamã falou assim, ó, pensava eu em meu coração, está no texto, pensava eu em meu coração que o profeta sairia, me receberia, olha ele desenhando a forma do milagre, achava eu no meu coração que o profeta sairia, me receberia, porque eu sou, né, patente alta, colocaria a mão sobre a minha cabeça, oraria por mim e eu seria curado. Antes não, ele nem me recebe, manda o seu servo me receber, manda eu mergulhar no Rio Jordão, sabendo ele que os rios de Abana e Farpá são os melhores do que o de Jordão. Por que mergulhar no Jordão? E ele sai de lá o quê? Frustrado. Aí o servo de Naamã fala com ele assim, ó, meu senhor, se ele mandou mergulhar no Jordão, mergulha. Nós já estamos aqui mesmo. E isto mostra o quê? A forma que Deus age. Deus não age conforme você pensa, conforme você imagina. As pessoas ali em Jesus estavam querendo o quê? Pegá-lo no sábado. Não, vamos trilhar isso aqui. Só que Jesus está mostrando, o Xará falou bem demais, Jesus está mostrando para a igreja que a forma que ele opera é diferente da nossa.
Jesus está mostrando para você que o milagre que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai criar situações improváveis para trazer o resultado para você. É verdade. Jesus vai criar situações improváveis, de onde você menos espera, de onde você menos imagina, da forma que você menos imagina, mas Ele vai criar situações improváveis para trazer para você a resposta. Aquele homem que estava lá no templo, ou na sinagoga, ele não estava esperando Jesus dar ordem para ele, Xará. Estende a tua mão. Ele estava com a mão, não sei se é para trás, se é no bolso, não sei onde estava a mão dele. Eu sei que a mão dele era ressequida, em outras traduções mirrada, em outras traduções atrofiada, né? As traduções mais originais falam que era mirrada, as mais atuais falam que era atrofiada. Certo é que aquele homem tinha um defeito nas suas mãos. E quando Jesus dá ordem para ele, fala, estende a mão, Jesus já sabia que a mão já estava curada. Possivelmente aquele homem não sentiu que a mão estava curada, que ele estende, e quando ele estende, a mão está curada. Ou seja, se a mão está atrofiada e Jesus manda ele estender, automaticamente, quando ele estende o milagre, o processo do milagre aconteceu enquanto ele estendeu a mão. É debaixo da ordem, é debaixo da ordem de Jesus que o seu milagre acontece. É debaixo da ordem de Jesus que o seu milagre vem. É do improvável que o seu milagre acontece. É do improvável que o seu milagre vem. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, deixe Jesus trabalhar na sua vida, mas não queira ditar para Deus a forma que Ele vai trabalhar. Xará falou muito bem. Não queira ditar para Deus a forma. E no versículo 7 fala assim, ó: e os escribas e fariseus observaram-no, se ele curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação sobre ele. Eu costumo falar comigo mesmo, se eu praticar só o primeiro mandamento, que fala assim, amar ao Senhor, né, e o maior deles, né, amar ao Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, eu acho que eu já cumpro a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu já cumpro a palavra do Senhor. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, é sinal de fé. É sinal que a minha esperança está em Deus, é sinal que a minha crença está nele. E se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não quero bem para mim? Tudo que eu quero de bem para mim, eu quero de bem o quê? Para o meu próximo. Eu não desejo nada de mal para mim. Então, se eu amar meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu desejo o quê? Tudo de bem para o meu próximo. E nesse texto, Xará, é importante a gente falar na questão do milagre que Jesus operou, mas aqui, Jesus operou esse milagre, creio eu, para mostrar para nós, que somos evangélicos, que a forma é dele. E para nós exercer o quê? A empatia ao próximo. Quantas vezes você está num culto, aí você fala assim, nossa, eu quero que Deus fale comigo. Deus fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí está lá o pastor prega, às vezes ele para a mensagem, aponta para um camarada e fala assim, e Deus hoje vai te restituir, e e dá aquela palavra de incentivo, e você fala no seu coração assim, pô, Senhor, e eu? Estou aqui chupando dedo? Você está sendo igual o escriba e fariseu. Porque, na verdade, você não está exercendo o amor ao próximo. Quando a palavra é para o próximo, você entristece seu coração. Quando a palavra é para o próximo, o que acontece? Você fica com o quê? Com receio. Quando a palavra é para o próximo, você fala, não, Senhor, mas você não fala comigo, só falou com ele. Não, vim nesse culto aqui, o pastor não falou comigo, não. Que mensagem ruim. Você está sendo um escriba, um fariseu. Você está indo lá em prol do seu amor. E quando nós vamos para uma sinagoga, aqui é sinagoga, mas hoje chama igreja, e quando nós vamos para uma igreja de Deus, uma igreja, você vai prestar um culto a Deus, ou seja, você vai louvar a Deus. Indiferente se ele for lá, se ele falar com você ou não falar, ou falar com o seu irmão, você vai para prestar a sua homenagem, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu não posso mensurar a Deus não desejando que ele não fala com o meu irmão. E isso aí é o seguinte, hoje tem muito aquela questão do egocentrismo. Não, eu quero tudo para mim. Eu quero a bênção para mim. Eu quero que lá, Xará, eu quero ir lá e o pastor me dá a oportunidade de eu falar na frente. Eu quero o microfone. Eu quero que lá e o pastor fala comigo e aponta comigo. Só que muitas vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Por que você não está ouvindo? Porque você está com aquele egocentrismo. Você está com aquela mediocridade. Você não está espontâneo. Você não está com amor ao próximo.
Você está querendo todas as bênçãos o quê? Para você. E na verdade nós viemos aqui o quê? Para servir. Justo. Quantas pessoas estão na igreja, né, que fazem parte de uma denominação, fazem parte de uma igreja, falam assim, não, eu não vou trabalhar na cantina, não. Nem vou nada. Trabalho a semana inteira, vou ficar na cantina? Se não for pegar o microfone... Você entendeu? Nem trabalho a semana inteira, vou ficar na porta, pegando a mão dos outros? Não, não quero isso não. Ou seja, gente, não tem uma coisa mais importante do que quando você chega na sinagoga, quando você chega numa igreja, tem um rapaz, ou uma moça, ou um servo de Deus na porta, falando assim, boa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor. Até porque, Xará, as pessoas perdem essa sensibilidade que você está colocando aí, de servir, porque, eu quero o microfone. Cara, você sabia que o garçom que está em pé, ele serve? O garçom, ele serve. E ele está ali, ele está em pé, servindo. Então, muitas vezes, quando você está no altar de Deus, pregando, você é o garçom. Nada é que você quem está servindo. Justamente. Quem está sentado é maior do que quem está em pé, servindo. Né? A Bíblia fala que maior é o que serve. Então, presta atenção. Gente, quando o Xará está colocando muito bem a sua palavra e pontuando coisas fantásticas, vamos começar a se alegrar com as vitórias alcançadas pelo nosso próximo. Vamos começar a se alegrar. Quer uma receita? Antes de você ficar com inveja do irmão, né? Porque o espírito de inveja, ele apodera, né? Quando, exemplo, você quer ver um negócio? Quando dá carnaval, quando dá fim de ano, que a pessoa fala assim, eu vou para a praia, eu vou para não sei aonde, eu vou viajar, eu vou para não sei lugar, eu vou para fora do país, eu vou isso, galera. Primeira coisa, eu falo assim, miserável, né? Tipo assim, não, o cara vai e eu não vou. E tal. Gente, quer quebrar isso aí? Quer quebrar? Vou te dar uma receita. Quando a pessoa falar alguma coisa que você vai perceber que vai sentir inveja, fala assim, cara, graças a Deus você conseguiu isso. Porque quando você já lança essa palavra, graças a Deus, parece que o mundo espiritual já entende algo e já quebra aquilo ali. Já quebra qualquer sentimento contrário. Já fala, rapaz, graças a Deus você conseguiu. Parabéns, glória a Deus que você conseguiu isso aí. Glórias a Deus que você alcançou isso aí. Já começa a manifestar a glória a Deus, porque o mundo espiritual quebra esse espírito de inveja, de sentimento ruim. Então já vai um feedback para você já quebrar isso aí. Mas vamos nos alegrar com o sentimento, vamos nos alegrar com a vitória do nosso próximo, porque eu tenho certeza que a vitória de Deus na nossa vida, ela é primordial. Xará, eu vou dar mais um adendo aqui. Eu sei que nosso tempo está quase chegando ao fim, mas nós temos alguns minutos. No versículo 8 fala assim, mas ele conhecia os seus pensamentos. Ou seja, se ele conhecia os seus pensamentos, quando você, o que eu aprendo? Quando você vai para uma sinagoga, quando você está numa igreja, ou quando você está no seu carro também, porque a igreja nós podemos falar que é a casa do Senhor, sim, aquela estrutura física, sim. Podemos falar que a igreja é onde nós estamos, que somos nós que fazemos parte, né, do corpo do Senhor, sim. Só que em cima de tudo, mas ele conhecia os seus pensamentos. O que é conhecer o pensamento? Deus sabe de todas as coisas. A intenção sua. Deus sabe o porquê que você veio na casa de Deus. Deus sabe o porquê que você está buscando Ele. Ou Deus sabe o porquê que você está calado também. Ele sabe de todas as coisas. Por que Ele sabe de todas as coisas? Porque Ele te conhece. Porque foi Ele que te formou. Porque você é criatura dEle. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é chamado de filho. Ou seja, você tem uma certidão de nascimento ali, registrada como seu pai. É Deus. Aí mais travou? Aí mais travou, mas o áudio está saindo, né? Tá saindo. Então vamos continuar. Então, a partir do momento que você aceita esse Jesus aqui, que operava milagres. A partir do momento que você aceita esse Jesus aqui, que está na sinagoga,
que para enfrentar os escribas e fariseus, viu o homem ali da mão atrofiada e falou para ele: levanta, e operou o milagre, para provar para todo mundo que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele faz a hora que ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, não da forma que você mensura ele. Ele é o dono de todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele é todas as coisas, ele está em todo lugar. Então não tem como nós mensurarmos a Deus, não tem como nós colocarmos Deus ali numa caixinha. Que essa mensagem sirva, né, que esse milagre aqui da mão atrofiada, inclusive não fala, eu falei nos bastidores aqui, e no começo também eu falei para o Xará, falei: Xará, tem alguns milagres aqui que Jesus não fala o nome, Jesus não cita o nome. Sabe por que ele não cita o nome? Porque às vezes o milagre não é para ser reconhecido a forma. Aqui não é porque a questão foi louvável, a forma da mão do homem foi curada, sim, é louvável. Jesus operou, curou aquele homem, mas ensinou para os escribas e fariseus que ele é Deus. Ensinou para nós que somos evangélicos, para nós que carregamos o Cristo em si, para nós que já aceitamos, né, ele como nosso único e suficiente Salvador, para nós que temos essa certidão de nascimento, nos ensinou o quê? Que ele é o dono de todas as coisas, que ele opera da maneira que ele quer, conforme ele quer. Mas sabe o conforme ele quer, Xará? O conforme Deus opera porque ele quer, é conforme nós precisamos entender a palavra dele. Lembra no começo que eu falei que Deus tem uma forma de falar individual com cada pessoa? Ele conhece o coração de cada um, então ele fala de forma diferente com cada um de nós. Se ele fala com forma diferente com cada um de nós, é porque ele conhece o nosso coração, é porque ele conhece quando a gente deita, é porque ele conhece a roda de amigos que nós temos, é porque ele conhece conversa que nós não escutamos, é porque ele sabe de todas as coisas, e ele sabe da forma certa de impactar o nosso coração. E aqui ele queria impactar os fariseus e saduceus, o quê? Para aceitar ele, para aceitar que o Messias chegou, para aceitar que ele foi o enviado, para aceitar, antes dele era João Batista, para aceitar que ele vinha depois de João Batista, não é, Xará? Para aceitar que ele vinha depois de João Batista, que ele era o Cristo, que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitava, e o Verbo era aqui, e o Verbo era Deus. Para nós vermos que ele participou desse mundo, que ele esteve nesse mundo, que ele morreu na cruz, o quê? Para nos salvar. Essa era a mensagem de Jesus. Por isso que ele pregava em sinagoga, por isso que ele pregava para os fariseus, pregava para os saduceus, e pregava para todas as outras pessoas. Quantas pessoas seguiam Jesus, Xará? Quantas pessoas, a Bíblia fala, quando Jesus caminhava, multidões seguiam ele. Por que multidão seguia ele? Porque ele operava, porque ele era amor. Muitas pessoas queriam só o milagre, mas muitas pessoas queriam uma palavra de consolo. Muitas pessoas queriam o quê? O verdadeiro Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam precisando o quê? De um abraço de um amigo. Muitas pessoas ali estavam precisando o quê? De uma palavra. Lembra no milagre da multiplicação dos pães? Quantas pessoas ali havia? Mais de 14 mil pessoas, não era, Xará? Verdade. Mais de 14 mil pessoas escutando o mestre. E quando ele acabou de falar, operar milagre, falou: não, eu vou dar alimento para esse povo. Senta. Então você pode ter certeza que Deus tem a maneira certa de operar o seu milagre. Só que você tem que fazer igual esse camarada aqui, ó. Quando Deus chega para ele e fala assim, ó: levanta. Ele fala assim, ó: levanta-te e fica em pé no meio. Mas você tem que ter a sensibilidade de quando Deus falar assim: Rodrigo, levanta. Quando Deus falar assim: João, levanta. Quando Deus falar seu nome, fulano, levanta. Você tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e levantar. Uau. Você tem que ter a sensibilidade de estender sua mão. Você tem que ter a fé de estender sua mão. Você não pode ficar, quando Deus falar assim: Rodrigo, levanta, você levanta. Mas se ele falasse para esse homem aqui, ó, estende a mão, e ele não tivesse estendido a mão por vergonha, ele não tinha recebido o milagre. Então, acima de tudo, nós temos que levantar. Nós temos que estender a nossa mão para receber o milagre do Senhor. É isso aí, Xará. Forte essa palavra de hoje. Recebam essa palavra de Deus ao seu coração.
Que Jesus habite na sua vida e que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Palavra poderosa desta manhã. Olha, pela primeira vez no Instagram, o nosso Bom Dia com a GV, lembrando que de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, 7 da manhã, nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube e agora também pelo Instagram da Goiânia Veículos, trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos orar, Xará? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, Obrigado, Senhor. Jesus. Muito obrigado por esse dia, Pai. Mais um dia de vida que o Senhor Mais tem um nos dia, dado, ó Pai. Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de ser chamados filhos teus, ó Pai. É verdade, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, ó Pai. Muito obrigado pela tua paz. Muito obrigado pela tua proteção, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo ar que respiramos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito para nós, para a nossa família e os nossos familiares, ó Pai. Muito obrigado até mesmo, ó Pai, pelas dificuldades, ó Pai. Porque é na dificuldade que nos aproximamos mais do Senhor. É na dificuldade, ó Pai, que nos moldamos, ó Pai. É na dificuldade, ó Pai, que aumentamos nossa fé. É na dificuldade, ó Pai, que cremos mais na Tua palavra, ó Pai, e nos aconchegamos mais a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas provas, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê força, Pai. Força para suportar as provas. Força para suportar todos os dias, ó Pai. Força, Pai, para permanecer na Tua palavra. Permanecer nos Teus caminhos, ó Pai. Mesmo quando caímos, ó Pai. O Senhor nos dá força para levantar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E quando estivermos prostrados, ó Pai. Eu sei que o Senhor nos pega no colo, nos carrega, nos cura, nos passa o bálsamo, nos ama, nos acalenta. Obrigado, Jesus, e nos coloca de pé de novo, ó Pai, para caminharmos, ó Pai, a caminhada do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã de terça-feira. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, ó Pai, penetre, ó Pai, o coração de cada pessoa, ó Pai. Firma ela no coração de cada pessoa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, cuide dos nossos corações e guarde as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.